Amém. Vamos lá então. Queria compartilhar com vocês hoje uma palavra para edificar a sua vida. É uma palavra que Deus falou comigo hoje de manhã, uma palavra que eu já ministrei um tempo atrás, mas é algo que é fundamental, é importante, algo que é uma das coisas mais importantes no Evangelho, no Reino de Deus, que nós precisamos aprender. Eu queria muito que você, se pudesse, anotasse essa palavra, porque você não é apenas membro de uma igreja, você não é apenas frequentador de uma igreja, você foi chamado para ser discípulo de Jesus. E como discípulo de Jesus, uma das suas principais funções é ensinar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus não é coisa só de pastor. Ensinar a palavra de Deus é coisa de discípulo de Jesus. Então, se você foi chamado, das trevas para o reino da luz, se você foi chamado, do pecado para uma vida de santidade, da morte para a vida eterna em Jesus, você tem uma função nesse reino que é anunciar o Evangelho. Para que você possa anunciar o Evangelho, você tem que conhecer o Evangelho. Então é importante você estudar, é importante você, ter anotações, é importante você meditar na palavra de Deus, é importante você fazer estudos bíblicos, é importante você exercitar o ensino da palavra. Então eu queria que você, se pudesse, anota essa mensagem aqui, uma mensagem muito rica em referências bíblicas e que tem um tema que é fundamental para as nossas vidas. Se tem algo que a gente precisa aprender também hoje, muito, é sobre o Espírito Santo. E eu queria compartilhar com vocês hoje uma mensagem que o título é 7 razões para ser cheio do Espírito Santo. 7 razões para você ser cheio do Espírito Santo. Mas existem só 7? Não, claro que não. Existem muitas outras. Mas eu queria destacar aqui 7 razões pelas quais você precisa ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Amém? Vou pegar aqui a minha Bíblia. Se você tem uma Bíblia de papel aí, é bom. Enquanto você assiste pelo celular, você usa a tua Bíblia de papel para não se perder aí nos eletrônicos. Então, queria começar primeiro, antes de tudo, lembrando para a gente de qual é o nosso fundamento, qual é a nossa base, qual que é a essência da vida do cristão. Você foi chamado para ser discípulo, não discípulo do Fábio, não discípulo do Rogel, do William, do Ulisses ou de qualquer outro pastor. Você foi chamado para ser discípulo de Jesus. Então você tem que ser um imitador. Discípulo não é um estudante, Discípulo é um imitador. Discípulo não é aquele que conhece os detalhes da vida do seu mestre apenas, mas é aquele que imita a vida do mestre. Então hoje em dia tem muita gente por aí que é estudante de Jesus, mas não é discípulo de Jesus. Pessoa que conhece os detalhes minuciosos ali da vida de Jesus, mas não tem um relacionamento com Jesus. Conhece as Escrituras, mas não conhece o autor das Escrituras. Conhece, a palavra, mas não vive a palavra. Então você tem que conhecer a palavra, mas também tem que viver. Então você tem que conhecer Jesus e tem que buscar a meta da tua vida, é ser o mais parecido que você pode com Jesus. Esse é o propósito da nossa vida nessa terra. Deus ele trouxe Jesus à terra para que ele fosse o primogênito dentre muitos filhos. Ele fosse o primeiro de muitos filhos que seriam como ele. Então esse é o nosso propósito, amém? Se você está com outro propósito de vida, está com o propósito errado. O nosso propósito é ser como o nosso mestre. Então eu queria que você aprendesse primeiro sobre o Espírito Santo olhando para a vida de Jesus. Se a gente analisar a vida de Jesus, a gente vê que a vida de Jesus foi marcada pelo Espírito Santo, do começo até o final da vida dele nessa terra. Aliás, antes do começo mesmo da vida de Jesus nessa terra, a vida dele já era marcada pelo Espírito Santo, porque a vinda de Jesus à terra já tinha sido profetizada pelo Espírito Santo há muitos e muitos anos antes de Jesus ter nascido. Então, Jesus já tinha um relacionamento com o Espírito Santo mesmo antes de vir à terra. Mas aí a gente lê na palavra de Deus, lá em Mateus 1,18. Eu vou falar algumas referências aqui que você não precisa ler nesse momento, mas só anota aí. Lá em Mateus 1,18 fala que Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo.
Maria estava comprometida a se casar com José, e aí, antes dela se casar, a Bíblia fala que ela achou-se grávida do Espírito Santo. Maria, ela estava gerando dentro dela um filho, que era do Espírito Santo. Então, Jesus foi gerado pelo Espírito. Você também, se você é discípulo de Jesus, você precisa ser gerado pelo Espírito. Jesus ele fala lá para Nicodemos que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Para você entrar no reino, assim como Jesus, para entrar nessa terra, foi gerado pelo Espírito, você, para entrar no reino de Deus, precisa ser gerado pelo Espírito também. Lá em Lucas 3, do 21 ao 22, fala que Jesus também foi batizado pelo Espírito Santo. A gente conhece a história de Jesus, quando ele foi batizado por João Batista. A Bíblia diz que Jesus ele foi até João Batista para ser batizado. João não queria batizar, porque sabia quem era Jesus, que Jesus era santo, não tinha pecado, não tinha como se arrepender de pecado, e João estava pregando um batismo de arrependimento. Aí Jesus fala, não, a gente precisa cumprir toda a justiça de Deus. E aí João então entende e batiza Jesus. E a Bíblia diz lá em Lucas 3, do 21 ao 22, que quando Jesus ele saiu da água, acabou de ser batizado por João Batista, Jesus ele ora. E aí dos céus vem o Espírito Santo como forma de uma pomba e pousa sobre Jesus. Você vê que Jesus, então, ele foi batizado, depois do batismo ele orou, e depois que ele orou, o Espírito Santo veio sobre ele. Hoje em dia, quando nós batizamos as pessoas na igreja, a gente tem tentado fazer isso. Antes, a gente só batizava a pessoa, batia a palma, dava um abraço na pessoa e glória a Deus. Hoje, a gente olha para a vida de Jesus e a gente vê que depois do batismo, teve oração e teve também o batismo no Espírito Santo. Então, hoje a gente tenta imitar Jesus. Quando a gente batiza uma pessoa, antes de celebrar, de aplaudir, a gente impõe as mãos, oramos juntos e o Espírito Santo, ele quer batizar as pessoas e nós precisamos buscar isso. Se você olhar para a vida de Jesus também, lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, lá diz que Jesus ele foi guiado pelo Espírito Santo. Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Jesus ele foi gerado, ele foi batizado e ele foi guiado pelo Espírito Santo. A nossa vida como filho de Deus, a gente também precisa ser guiado pelo Espírito Santo. A nossa vida tem que ser conduzida, orientada pelo Espírito Santo. Jesus também, ele andou no poder do Espírito. Lá em Lucas 4,14, fala que o poder do Espírito Santo estava sobre Jesus e ele saiu por todos os lugares, pregando o Evangelho, curando os enfermos e levando o reino de Deus. Então Jesus ele andou no poder do Espírito. Olha que coisa tremenda, hein? Jesus ele fazia o que fazia porque ele estava cheio do Espírito Santo. Mas Jesus não era Deus? Jesus é Deus, mas Jesus também estava aqui na terra na condição de homem. Então o que ele fez como homem. Sendo Deus, ele agiu como homem, mas um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de poder, cheio de autoridade. Então Jesus ele andava debaixo do poder do Espírito Santo. Assim também tem que ser a nossa vida. Você já foi batizado no Espírito Santo? Glória a Deus. Agora você precisa andar no poder do Espírito Santo. A Bíblia fala também lá em Lucas, capítulo 10, versículo 21, que Jesus ele exultou no Espírito, ele se alegrou no Espírito. Os discípulos tinham voltado de uma campanha evangelística, eles tinham saído para pregar o Evangelho nas aldeias, nas cidades, e aí eles voltam todos animados porque os espíritos malignos saíam, porque os enfermos eram curados e tal. E aí Jesus ele fala assim, cara, vocês estão alegres por causa disso? Vocês deviam estar alegres mais ainda porque os seus nomes estão escritos nos céus. E aí a Bíblia fala que Jesus se alegrou, exultou do Espírito. E Jesus, foi cheio do Espírito naquele momento e ele vibrou de alegria por aquilo que Deus estava fazendo. Deus abençoe João, Deus abençoe Mara.
Deus abençoe Rosana, Paulão. Então, da mesma maneira, nós precisamos nos alegrar no Espírito Santo, sabe? A nossa fonte de alegria não é o dinheiro, né? Não é a carteira cheia de dinheiro, não é a saúde, não é a despensa de casa repleta de comida. A fonte de alegria no coração do cristão tem que ser o Espírito Santo. O reino de Deus, como diz a palavra lá em Romanos 14, 17, se não me engano, o reino de Deus não é comida nem bebida, né? Mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então a gente precisa viver isso também. Nós somos discípulos de Jesus e da mesma maneira que Jesus se alegrou no Espírito, nós precisamos nos alegrar no Espírito Santo também. Outra coisa que a palavra de Deus fala sobre Jesus lá em Romanos 8, versículo 11, fala que Jesus ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Você vê então que Jesus, da chegada dele nessa terra até a partida dele dessa terra, a vida inteira dele foi marcada pelo Espírito Santo. Ele foi gerado, ele foi batizado, ele foi guiado, ele andou no poder, ele se alegrou e quando morreu, ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. E esse texto de Romanos diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em mim e habita em você. Amém? Então, isso é motivo para você se alegrar, para você fortalecer, para você se animar. Porque esse mesmo Deus, esse mesmo Espírito Santo que ressuscitou, glorificou o corpo de Jesus, transformou Jesus, ele também quer nos ressuscitar, quer nos transformar, quer mudar a nossa natureza, a nossa essência. Então, por que eu falei tudo isso, né? Porque toda a base do nosso conhecimento tem que ser o Espírito, tem que ser Jesus, né? Toda a base da nossa vida cristã tem que ser Jesus. Nós devemos sempre olhar para Jesus. E se você vê que a vida inteira de Jesus foi marcada pelo Espírito Santo, como é que tem que ser a sua vida então, irmão? Como é que tem que ser a sua vida então? Você também tem que ser marcado por um relacionamento com o Espírito Santo. A mesma coisa que o Espírito Santo fez em Jesus, ele quer fazer em você, né? E aí a gente precisa estudar um pouquinho. Quando o apóstolo Paulo ele vai visitar uma igreja, né, ele vai visitar uma cidade, lá em Atos 19, você pode ler isso lá em Atos 19, do 1 ao 7, Atos 19, do 1 ao 7. Quando Paulo chega numa cidade ou se encontra com alguns discípulos, com alguns irmãos, ele não pergunta para aqueles irmãos, e aí, de que igreja que vocês são? Né? Como a gente faz hoje em dia. Hoje em dia a gente pergunta, de que igreja que você é, irmão? Eu sou da igreja A, sou da igreja B, sou da igreja do pastor fulano de tal, sou da denominação tal. Naquela época não existia nada disso, né? A igreja era uma só, né? A igreja de Jesus. Alguns até estavam tentando fazer algumas divisões. Eu sou da igreja do apóstolo Pedro. Não, eu sou da igreja do Apolo. Eu sou da igreja de Paulo. Né? Não, eu sou da igreja de Jesus. E aí Paulo ele já acaba com isso, né? Através das cartas. Ele já diz, não, quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Né? Todo mundo é de Jesus. Então, quando o Paulo chega em Éfeso e ele se encontra com alguns discípulos, sabe o que ele pergunta para esses discípulos? E aí, vocês já receberam o Espírito Santo? Essa é a pergunta fundamental. Essa é a pergunta que faz a diferença na nossa vida. Você já é cheio do Espírito Santo? Você já foi batizado no Espírito Santo? Você está andando no poder do Espírito Santo? Como que está o teu relacionamento com o Espírito Santo? E aí aqueles discípulos, eram 12 discípulos lá de Éfeso, eles falaram assim, cara, a gente nem sabia que existe Espírito Santo, né? E aí Paulo começou a conversar com eles e falou assim, então, vocês foram batizados de que jeito? Né? A gente foi batizado no batismo de João. E aqueles discípulos, eles tinham sido batizados só para o arrependimento de pecados. Eles não conheciam ainda a revelação completa do Evangelho. Eles tinham ouvido falar sobre Jesus, tinham ouvido falar de João Batista e se batizaram só se arrependendo dos pecados. Eles não haviam orado buscando o Espírito Santo. E aí o que Paulo faz? Paulo vai lá, batiza eles na água em nome de Jesus, impõe as mãos na cabeça deles, ora por eles, e aqueles 12 homens são cheios do Espírito Santo e começam a orar em línguas. Glória a Deus.
Eles começam a buscar ali a presença de Deus, o Espírito Santo vem e reveste eles de poder e eles começam a adorar a Deus em línguas estranhas. Então, é isso que nós precisamos hoje, irmãos. Talvez você está pensando assim, puxa, eu não sei o que fazer nessa quarentena, né? Deixa eu fazer essa pergunta para você, como é que está o teu relacionamento com o Espírito Santo? Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, tá aí o que você tem que fazer. Buscar ser cheio do Espírito Santo. Ah, você já é batizado no Espírito Santo? Glória a Deus por isso. Então você tem que agora avivar o dom de Deus que há em você, né? Como Paulo fala para Timóteo. Timóteo, aviva, né, o dom de Deus que há em você. E essa expressão avivar é a mesma que se usa para avivar as brasas de uma churrasqueira, sabe? Quando você abana a churrasqueira e aquela brasa ela começa a pegar fogo mais intensamente, ela é avivada, aquele fogo é avivado, é abanar. Você precisa abanar aí o teu relacionamento com o Espírito Santo. Você precisa colocar aí, sabe, mais busca na tua rotina, mais busca pela presença de Deus. Você precisa abanar e avivar o teu relacionamento com o Espírito Santo. Para que quando a gente sair dessa quarentena, quando tiver liberado para a gente fazer ajuntamento na praça, quando tiver liberado para a gente fazer ajuntamento no salão da igreja, quando tiver liberado para a gente juntar pessoas dentro das casas, você esteja inflamado pelo Espírito Santo, você esteja aceso, você esteja vivo, você esteja cheio do poder do Espírito, pronto para ir contra as portas do inferno e elas não vão prevalecer contra a tua vida. Amém? Então é tempo de você abanar o teu relacionamento com o Espírito Santo, é tempo de você avivar o dom de Deus que há em você. Eu queria que você lesse comigo algumas referências aqui e eu vou te dar 7 motivos pelos quais você tem que ser cheio do Espírito Santo, né? Eu nem comecei ainda a pregar, foi só a introdução. Então a gente tem que olhar para Jesus e imitar Jesus. Primeiro motivo pelo qual nós devemos ser cheios do Espírito Santo é para termos certeza da nossa salvação. Abre comigo a tua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 15 e 16. Romanos, capítulo 8, versículos 15 e 16. Então, o primeiro motivo que você tem que ter um relacionamento com o Espírito Santo é para que você tenha certeza da tua salvação. É para que você não ande em dúvida. E aí, se eu pegar coronavírus e morrer, o que vai ser de mim? Será que eu vou para o céu? Será que eu não vou para o céu? Irmão, com corona ou sem corona, tanto faz. O teu nome, se você já está firme em Deus, o teu nome está escrito no livro da vida, né? E o teu lugar está garantido na presença de Deus. Então, quem te dá essa certeza? Às vezes a gente fala assim, né? O povo do mundo, ele pergunta pra gente, mas quem é que sabe, né, se vai ser salvo ou não? Só Deus sabe. E aí o crente, ele fala o seguinte, o crente fala assim, não, eu vou ser salvo. Aí o povo do mundo torce o nariz, né, acha que a gente é muito soberbo, muito orgulhoso. Quem você pensa que é? Você acha que é bom? Não, cara, não é que eu sou bom. É a certeza que eu tenho de que eu sou ruim, mas aquele que me salva me justifica. E aí você pode falar de boca cheia da tua certeza da salvação, porque o Espírito Santo confirma isso para você. Vamos lá, Romanos 8, versículo 15 e 16. A palavra diz o seguinte: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, né? Através do Espírito Santo nós dizemos, papai, paizinho. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo nos dá certeza, ele confirma no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, a certeza que o discípulo de Jesus tem de que ele é salvo não é fruto do orgulho, da soberba, né? Não, é fruto de um relacionamento com o Espírito Santo. Se você está firme em Deus, você sabe que o teu lugar na presença de Deus está garantido. Se você está firme em Deus, você sabe que o teu nome está escrito no livro da vida. Você sabe que nada, né, pode te separar do amor de Deus. Você sabe que não é uma doença, que não é uma perseguição,
que não é uma dificuldade financeira, que não é a crítica das pessoas, nada vai poder te separar do amor de Deus, porque você já está unido com Ele, né? E o Espírito Santo, ele é o selo da nossa promessa. Ele é o selo, ele é a marca nas nossas vidas de que nós já temos dono, né? É o carimbo na vida do crente, que esse daqui, ó, já foi comprado pelo sangue do Cordeiro, esse daqui já tem dono. Então Deus colocou uma marca na tua vida, essa marca é o Espírito Santo. É Ele que te garante que você já está assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. É Ele que te dá certeza da salvação. Se uma pessoa ela não tem o Espírito Santo, ela vai estar em constante dúvida sobre a salvação dela. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela vai estar ouvindo toda hora o diabo questionar: se você é o Filho de Deus, por que você está vivendo tal coisa? Se você é o Filho de Deus, por que você caiu no pecado? Se você é filho de Deus, por que acontece tanta coisa ruim na tua vida, né? E aquilo vai penetrando na vida da pessoa e vai gerando dúvida e incredulidade. Por isso que Jesus, antes de ir para o deserto, ser tentado pelo diabo, ele foi cheio do Espírito Santo. E aí quando o diabo chegava para ele e falava assim, ó, se você é o Filho de Deus, por que você está aí passando fome? Transforma essa pedra em pão, então. Jesus, ele sabia quem ele era. Jesus, ele sabia quem era o pai dele. Jesus estava cheio do Espírito Santo, e então ele pode responder o diabo baseado na palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. E aí Jesus, ele sabia da identidade dele, por isso ele não foi enganado pelo diabo. Agora eu pergunto para você, você sabe quem você é? Você tem certeza da tua salvação? Se você não tem, busca um relacionamento com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te dar essa certeza. Primeira razão, certeza da salvação. Segunda razão, e essas razões que eu vou dando aqui nessa mensagem, uma não é mais importante do que a outra, tá? É tudo muito importante, é tudo essencial. Segunda razão pela qual nós devemos ser cheios do Espírito Santo, por causa do consolo e do conselho de Deus. Por causa do consolo e do conselho de Deus. Abre comigo lá em João, capítulo 14, versículo 16. João 14, 16. Amém, irmãos? Estão ouvindo aí? Se está abençoando essa palavra, queria que você compartilhasse ela com alguém agora ou compartilhasse depois, mas para que outras pessoas também possam ver essa mensagem ser edificada. João capítulo 14, versículo 16, diz o seguinte: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Quem é que está falando isso? Jesus. Jesus está falando assim, eu vou para o Pai, eu vou morrer, eu vou sair dessa terra, vocês não vão me ter mais, mas tem um versículo que ele fala assim, é melhor que eu vá. Jesus fala que era melhor, você consegue imaginar para os discípulos de Jesus alguma coisa melhor do que a presença do próprio Jesus com eles? É o Espírito Santo. Jesus está falando para os discípulos, é melhor para vocês que eu vá, porque quando eu for, eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador. Jesus, ele era um Consolador para os discípulos. Jesus, ele era um conselheiro. A palavra Consolador também pode ser traduzida por conselheiro aí. Jesus, ele era aquele que orientava os discípulos, que trazia paz, que alegrava o coração dos discípulos. Mas Jesus falou assim, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar um outro Consolador para vocês. O Espírito Santo, que estará com vocês para sempre. E Jesus, quando morreu, ressuscitou. 40 dias depois ele foi para os céus. E aí depois de mais alguns dias, depois de mais 10 dias, depois que ele subiu aos céus, o Espírito Santo veio à terra com poder. E ele batizou ali 120 pessoas no dia de Pentecostes, e ainda hoje o Espírito Santo continua o mesmo, batizando pessoas e consolando a igreja. Então o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Por que o crente precisa de um consolador? Porque o crente, ele passa por lutas.
né? Você precisa de um consolador, porque senão você desanima no meio da caminhada. Se você não tiver um consolador, você vai olhar para as tempestades da vida, você vai olhar para a perseguição, você vai olhar para a fraqueza da tua carne, você vai olhar, sabe, para as dificuldades, porque o caminho é estreito. O caminho é estreito, a porta é estreita, né? É difícil entrar no reino de Deus. E se a gente não tiver alguém para nos consolar nessa caminhada, para falar assim para a gente, vamos lá, desanima não, você pecou, mas eu te perdoo, vai, se arrepende aí, né? Não desanima não, não desista do teu chamado, não desista, né, de buscar a presença de Deus. Se você não tiver alguém, sabe, para te motivar, irmão, você fica pelo meio do caminho. E se você esperar motivação, consolo das pessoas, você fica no meio do caminho. Mas graças a Deus, porque o nosso Consolador é o Espírito Santo. Porque às vezes as pessoas podem falhar. Glória a Deus, tem gente que nos edifica, que nos abençoa, que consola as nossas vidas. Mas tem muita gente também, né, que falha no momento que deveria consolar, acusa, né? Mas o Espírito Santo, ele é o nosso Consolador que habita em nós e que nos socorre nesses momentos de dificuldade. Olha também o que a palavra de Deus fala lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Eu já até citei esse texto aqui. Romanos 14, 17. Espírito Santo, ele é o nosso Consolador. Romanos 14, 17 diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. O reino de Deus traz sobre nós, né, a alegria que nós precisamos para continuar na caminhada. É o Espírito Santo que vai falar assim, vale a pena, vai, desiste não, para não, vale a pena, Dito, fica firme em Deus. Vale a pena, Mônica, vale a pena, Sônia, vale a pena, Plínio. Amém, Aninha? Vale a pena você ficar firme em Deus. É o Espírito Santo quem diz isso ao nosso coração. É o Espírito Santo que alegra o nosso coração nos momentos de dificuldade. Que traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança. É o Espírito Santo quem nos conforta. Então, sem Espírito, cara, a gente fica pelo caminho. Sem o Espírito, a gente abandona, né, o Evangelho. Então precisa ser cheio do Espírito. Terceira coisa, terceiro motivo, terceira razão para nós sermos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina. Abre comigo a tua Bíblia lá em João 14, versículo 26. João 14, versículo 26. Você tem dúvidas sobre o Evangelho? Você tem dúvidas sobre a palavra de Deus? O Espírito Santo, ele é o melhor professor que existe. Às vezes a gente busca, eu não entendo tal coisa, e a gente pergunta para um, pergunta para outro, pergunta para o pastor. Não tem problema nenhum, você perguntar para as pessoas. Está certíssimo. Pergunta para quem entende um pouco mais da palavra, pergunta. Mas antes de perguntar para qualquer pessoa, pergunta para o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos ensina. Olha o que a palavra de Deus fala aqui, Jesus falando para os discípulos. João 14, 26. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo é quem nos ensina todas as coisas e que nos fará lembrar de tudo aquilo que Jesus disse. Eu estava falando na sexta-feira, quando eu preguei aqui à noite, preguei na sexta-noite, da mensagem, que eu estava ministrando, e essa mensagem foi uma coisa assim que foi muito rápida. Eu acordei naquela manhã de sexta-feira e aí rapidamente o Espírito Santo foi me lembrando de passagens das Escrituras e eu me lembrei ali de umas 10 passagens e pronto, em questão de poucos minutos
Foi o tempo de eu levantar, tomar uma água, ir no banheiro, pronto, a mensagem já, baixou das nuvens, né? Fez o download direto da mensagem. Porque o Espírito Santo me lembrou de todas as coisas que Jesus estava falando. E aí eu pude ter aquela mensagem pronta para compartilhar com os irmãos, né? Então, é isso que o Espírito Santo nos faz. Ele nos ensina e ele nos faz lembrar aquilo que Jesus nos ensinou. 1 João, você está em João, agora vai lá para 1 João, não é o capítulo 1 de João, tá? Primeira epístola de João, lá perto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 27. 1 João 2, 27. 1 João 2, 27. Olê, pega uma... deixa eu pegar aqui minha água. Achou aí? 1 João, capítulo 2, versículo 27. A palavra de Deus diz o seguinte: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que ninguém os ensine, mas com a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. O que o apóstolo João está falando aqui? Ele está falando que a gente não precisa que ninguém nos ensine, porque nós temos a unção que recebemos de Jesus. O que é a unção? A unção é o Espírito Santo, né? A unção de Deus, o Espírito Santo em nós, nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo em nós nos traz a revelação, o entendimento de todas as coisas. O Espírito Santo tira as nossas dúvidas, esclarece. O Espírito Santo coloca as coisas no lugar certo. O Espírito Santo ajusta as nossas prioridades. O Espírito Santo faz a gente compreender e interpretar as Escrituras da maneira correta. Né? Não está falando aqui, o apóstolo João não está falando que é errado você aprender de pessoas. Esse não é o problema. O que ele está falando aqui é que você não depende das pessoas para aprender as coisas. Você depende do Espírito Santo. É Ele que pode te trazer conhecimento, revelação, entendimento das Escrituras. Às vezes tem gente... Eu estou lendo um livro muito bom. Deixa eu pegar ele aqui para vocês. Aqui, ó. Discipulado. Deve estar escrito ao contrário aí, né? Por causa da câmera do celular, que eu estou usando a câmera frontal. O livro chama-se Discipulado. Do autor é Dietrich Bonhoeffer. Esse autor é um pastor luterano, escreveu isso na época da Segunda Guerra Mundial. Ele morreu na mão dos nazistas. Por isso essa capa aqui, que parece um uniforme, né, de judeus durante a época do nazismo. E o autor, ele é muito bom, ele tem coisas preciosas aqui nesse livro. Mas também, né, principalmente quando ele fala de batismo no finalzinho do livro, ele mostra como que a visão dele é enviesada pela tradição da igreja dele. Ele é um pastor luterano. Então fala, por exemplo, até de batismo infantil. Mas, tirando isso, né, o livro é muito bom e vale a pena você ler, eu recomendo. E aí isso mostra pra gente como que, sabe, em alguns pontos da nossa vida, a gente pode estar aprendendo muita coisa assim de homens, de tradições, e não do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele pode nos ajudar a olhar para as Escrituras e aprender, né, direto de Deus aquilo que a Escritura está nos dizendo. Às vezes tem coisas que são óbvias, que estão claras, nítidas nas Escrituras, mas por causa dos nossos óculos, né, das nossas tradições, a gente olha e não enxerga. A gente enxerga aquilo que a gente foi, às vezes, moldado para enxergar, né, e a gente acaba não aprendendo as Escrituras como deveria. Mas Deus, ele quer ser o nosso mestre. O Espírito Santo quer ser o nosso professor, quer ser aquele que vai nos ensinar e nos fazer lembrar daquilo que Jesus nos disse. Tá bom? Então, busca conhecimento. Busca, leia muito, né? Ouça boas pregações,
Acompanha aí o Luciano Subirá, por exemplo, que é um mestre na palavra de Deus, cara que conhece muito a Bíblia, vale a pena, recomendo, Luciano Subirá. Mas não troque nenhum mestre humano pelo mestre Espírito Santo de Deus. O mestre Espírito Santo de Deus é aquele que nos ensina todas as coisas. É Ele o nosso professor, é Ele que nos dá entendimento sobre as Escrituras. Então, a gente precisa entender isso. Quarta razão pela qual nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Para buscar orientação e direção do Espírito Santo. Porque tem muitas coisas na nossa vida que não é só uma questão teológica, não é só uma questão de entendimento bíblico, né? Tem coisas que são específicas da nossa vida. Então você não vai achar lá na Bíblia uma resposta certa para você dizendo em qual cidade do Brasil você tem que morar. Né? Você não vai achar lá na Bíblia uma resposta certa para você dizendo se você deve comprar aquele carro ou não. Ou se você deve aceitar aquele pedido de noivado, de namoro ou não. Né? Você precisa, em algumas situações da vida do cristão, nós precisamos de uma direção, de uma orientação específica do Espírito. Não é uma questão de conhecimento teológico, mas é uma orientação prática. A gente vê isso, né, na palavra de Deus, no livro de Atos, de uma maneira muito nítida. No livro de Atos, a gente vê a participação do Espírito Santo. Tem mais de 70 referências ao Espírito Santo no livro de Atos. Então, às vezes a gente lembra do Espírito Santo no livro de Atos, só de Atos capítulo 2, né? Só do batismo no Espírito Santo, e pensa que o Espírito Santo sumiu depois daquilo. Não, o Espírito Santo ele era o pastor da igreja, era o Espírito Santo que conduzia a vida dos apóstolos. O Espírito Santo ele falava assim, ó, separa Paulo e fulano, porque eu tenho uma missão para eles. O Espírito Santo falava para Paulo, ó, você tem que ir para tal cidade. Ou então o Espírito Santo falava para Paulo, não, você não vai ir para essa cidade. Tinha cidade que o Espírito Santo proibiu Paulo de pregar. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo ele entrava em acordo ali com os apóstolos, ao ponto dos apóstolos falarem coisas assim, né? Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo fazer tal coisa. Quer dizer, o Espírito Santo, ele conversava com os apóstolos e ele orientava os apóstolos nas decisões que eles deveriam tomar. Quem eles deveriam levantar como presbíteros nas igrejas, quem eles deveriam enviar como missionários, como eles deveriam utilizar os recursos da igreja. O Espírito Santo é aquele que conduzia as coisas práticas da igreja primitiva. Então, da mesma maneira, nós precisamos de orientação do Espírito Santo. Abre comigo lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Se tem um capítulo na Bíblia que é o capítulo do Espírito Santo, é Romanos, capítulo 8, 9. É maravilhoso, né? Leia Romanos, você vai ver ali a presença do Espírito Santo muito forte, principalmente no capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Palavra de Deus, Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, tem uma boa notícia para você, você não está perdido nesse mundo, você não está entregue à própria sorte. Né? Se você é filho de Deus, você vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Você vai ser conduzido, vai ser orientado. Né? Aonde que eu vou pregar? Que cidade que eu vou morar? Né? Essa pessoa é bênção na minha vida ou não? Aceito esse emprego ou não? Se você é filho de Deus, você vai ser guiado pelo Espírito de Deus. João, capítulo 3, versículo 8. Evangelho de João. Você não está, irmão, largado nessa terra. Você não está aí, né, a própria sorte. Você está aqui nessa terra, debaixo de uma missão. E você tem, sabe aquele negócio de agente secreto? Né? O cara está seguindo ali umas pistas, está indo atrás do vilão, ele está com uma escuta.
né? Ele está com aquele aparelhinho no ouvido, e aquele aparelhinho ali está ligado com a central, e aí o pessoal da central fica orientando ele. Então, você tem que pegar a rua tal, sobe, entra à direita, sobe as escadas, tal. Da mesma maneira a vida do cristão. A vida do cristão, nós temos uma escuta, que é o Espírito Santo, que está conectado com o coração do Pai, né? E do Pai o Espírito ouve e o Espírito nos transmite o que a gente precisa fazer. A gente não está aqui perdido, às cegas, né? Nós temos o Espírito Santo para nos orientar. Eu disse para a gente abrir em João 3,8. João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Você nasceu do Espírito Santo? Então você é como o vento. O vento, a gente sente o vento, mas a gente não sabe se o vento veio de cá, veio de lá, se estava vindo para cá e fez uma curva, né? A gente não sabe para onde ele vai depois. O vento, ele tem ali, né, o seu caminho. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Nós somos como o vento. O Espírito Santo nos conduz, nos leva pelo caminho que ele quer, né? Hoje nós estamos nessa cidade, hoje nós estamos nessa igreja, hoje nós estamos com esse grupo de discipulado, mas você não sabe qual que é o plano, o propósito de Deus para daqui a 6 meses. De repente, daqui a 6 meses, você vai estar, sabe, numa cidade do interior de São Paulo, reunido numa sala de estar de uma família que você conheceu faz 3 semanas, e você está pregando ali para eles. Né? Daqui a um tempo, você não sabe, daqui a 6 meses, você pode estar lá no interior da Bahia, pastoreando uma igreja com 20 pessoas. Glória a Deus! Ou você vai estar numa missão lá na África, aprendendo, né, como fazer missões transculturais. Ou você vai estar ali no meio da ocupação, né, lá na quebrada, no meio da ocupação, lá sentado no chão de terra, ministrando crianças. Olha, você não sabe o que Deus tem para a sua vida. Mas o importante é que você esteja, sabe, da mesma maneira que o vento é maleável e ele pode ir, né, para diferentes caminhos, que você também seja maleável nas mãos do Espírito Santo. Que você possa ser conduzido para onde o Espírito Santo quer que você vá. Às vezes você está imaginando que o teu ministério é tocar lá em cima, no altar da igreja, né? De repente o que o Espírito Santo quer que você faça é pegar um violão e sentar lá no meio da comunidade e adorar a Deus com as crianças, e através daquelas crianças também alcançar as famílias dela. Você não sabe o que Deus quer de você. Então, esteja sensível à voz do Espírito Santo e seja orientado por ele. Seja guiado, conduzido pelo Espírito. O que mais? 5ª razão para você ser cheio do Espírito Santo: santificação. Santificação. Abra comigo lá em João 16, versículo 8. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Deus é bom, amém? Você quer ser assim, conduzido pelo Espírito Santo, né? Guiado pelo Espírito Santo? João 16, 8. Né? Seja fiel nas pequenas coisas que Deus vai te mandar fazer. Sabe, às vezes a gente quer aquele chamado, aquela direção específica do Espírito Santo para coisas grandiosas. Se você for fiel naquilo que é pouco, Deus vai te levar a coisas maiores, né? Primeiro, você tem que ser fiel naquele chamado que Deus tem te dado. Se Deus está te mandando pregar o Evangelho dentro da tua casa, lá no teu condomínio, para os seus colegas de emprego, de trabalho, faça isso primeiro. E aí Deus vai te levar para outros lugares. Seja fiel nas pequenas missões, né, que Deus te dá. Deus te dá umas tarefas pequenas. Seja fiel nessas. E aí Deus vai te conduzir a tarefas maiores. Amém? Então, João, capítulo 16, versículo 8, diz o seguinte: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? Então, santificação é uma das razões pela qual nós devemos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça de Deus e do juízo.
A gente, sem o Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo, nós iríamos olhar para as nossas vidas, né? E a gente ia ver assim, puxa vida, eu não roubo, eu não mato, né? Nem drogas eu uso mais, bebo um pouquinho de vez em quando, eu sou uma boa pessoa, né? Se você, irmão, olhar para você mesmo sem a ajuda, o entendimento do Espírito Santo, você vai achar que você é bom, que você merece o céu. Se você perguntar para as pessoas aí do mundão, né? Você acha que você vai para o céu? Se você perguntar isso diretamente, a maioria das pessoas fala assim, eu acho que eu vou, sou uma pessoa boa, trabalhadora, honesta, né? Então eu vou. Ela não consegue perceber nela mesma o pecado. É o Espírito Santo em nós que nos ajuda a perceber as nossas falhas. Quanto mais você for cheio do Espírito Santo, mais você será consciente dos teus pecados. E menos pecador você será. Olha que interessante isso. Quanto mais você é cheio do Espírito Santo, mais você tem consciência dos pecados que você comete e, ao mesmo tempo, menos pecado você comete. O oposto também é verdadeiro. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem consciência dos pecados que você comete, você acha que não está fazendo nada, mas, na verdade, você vive uma vida cheia de pecado, né? Às vezes eu costumo falar que é como um pintor. Um pintor, ele vai pegar uma parede, né, como essa daqui, e se você pega essa parede com uma luz ruim, você não consegue enxergar nada de defeito na parede. Você fala, puxa, a parede lisinha, branquinha, né? Muito bom, um bom trabalho. Sabe o que um pintor profissional ele faz? Né? E aí tem pintores que estão nos assistindo, né? Você pode confirmar que eu estou falando ou não. Às vezes o cara profissional, ele vai passar uma massa corrida nessa parede, ele vai vir com uma lâmpada, né? Ele pega uma lâmpada de LED e ele encosta bem na parede. E aí ele vai ver com aquela lâmpada todas as imperfeições daquela parede. Porque a luz vai trazer à tona todos os defeitos. Da mesma maneira, se você vai se olhar no espelho, se você entra no banheiro da tua casa e o banheiro está meio escuro e você olha, né, você olha ali para o teu reflexo no espelho, você pode falar assim, poxa vida, estou lindão, né? Que maravilha! Porque não tem muita luz, você vê ali só o contorno, vê algumas formas, você não percebe. Mas se você acende uma luz forte ali no banheiro e você se olha no espelho, você vai enxergar um monte de defeitos no teu rosto. Você vai enxergar pintinhas, buraquinhos, pé de galinha, ruga. Você vai enxergar pelinhos encravados, cravos, espinhas, coisas que você não percebia quando não tinha luz. Da mesma maneira, na nossa vida espiritual, sem a luz do Espírito Santo, a gente não consegue perceber as falhas que existem em nós. Elas estão lá, mas a gente não consegue perceber. Mas quando vem a luz do Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele mostra para a gente todos os defeitos que ainda existem em nós. Para quê? Para nos condenar? Não. Para nos conduzir ao arrependimento. Para nos fazer entender o quanto nós precisamos de Deus, para nos levar a uma transformação de vida. Esse é o papel do Espírito Santo, nos mostrar o que em nós precisa ser corrigido, para nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Amém? Então, o Espírito Santo nos ajuda a nos santificar. Mas ele não vai nos ajudar simplesmente a perceber os nossos erros. Ele nos ajuda também a vencer esses erros. Abre comigo lá em Gálatas. Abre a tua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Amo esse versículo. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Esse é um dos versículos para você ter de cor, né? Para você se lembrar, nunca se esquecer dele. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,16, vou ler de novo. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Quer vencer o pecado? Quer vencer os desejos da carne? Como é que você faz isso?
Viva no Espírito. Ande num relacionamento firme com Deus. Sabe, ande vivendo em oração. O apóstolo Paulo fala para nós orarmos sem cessar. Orar continuamente. Eu lembro de um pregador antigo, né, do começo do século XX, ele falava assim: eu nunca orei mais de 20 minutos na minha vida, mas eu nunca fiquei mais de 20 minutos sem orar. Ele orava o tempo todo. Ele estava em constante busca, em constante, contemplação da presença de Deus. Ele vivia e ele andava pelo Espírito. E aí ele conseguia vencer o pecado, ele conseguia fazer coisas extraordinárias para Deus. Então, quer vencer o pecado? Anda em Espírito. Não é lutando contra o pecado que você vence o pecado. É lutando para ser cheio do Espírito Santo. Sabe, irmãos, esse é um dos segredos que as pessoas precisam aprender. Às vezes a gente está, lutando contra o pecado e não tem vitória contra o pecado. Por quê? Porque a gente está lutando da maneira errada. Ao invés de lutar contra o pecado, lute para ser cheio do Espírito Santo. Né? Um exemplo que eu sempre dou é esse. Assim, você imagina uma sala toda escura. Uma sala toda escura, toda apagada. Não tem como você tirar a escuridão de uma sala. A escuridão, ela não é algo material. A escuridão, ela não tem uma existência em si. Né? O que precisa ser feito é o seguinte: você precisa colocar luz dentro daquela sala. Aí a escuridão vai embora. Às vezes, essa sala aqui, esse templo, o nosso corpo, a nossa vida, a gente está tentando arrancar a escuridão do pecado dele. E a gente fica se matando: não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar, não posso fazer isso, não posso pensar naquilo, né? E a gente fica lutando contra o pecado, quando na verdade você deveria colocar uma luz aí dentro. Você deveria acender o Espírito Santo dentro de você. E aí a luz do Espírito Santo vai dissipar as trevas. A luz do Espírito Santo vai vencer o pecado. Tá? Então, lute para ser cheio do Espírito Santo. E aí você vence o pecado. Esse é o segredo de Deus para as nossas vidas. Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2, fala sobre isso também. Romanos, capítulo 8. Romanos eu falei já, né? O capítulo do Espírito Santo. Romanos 8. Romanos 8, 1 e 2. Romanos 8, versículos 1 e 2. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou vocês da lei do pecado e da morte. Eu vou ler de novo o versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida, quer dizer, a ação do Espírito Santo que traz vida em nós, nos livrou da lei do pecado e da morte. Havia sobre a humanidade, né, sobre todos nós, uma lei do pecado e da morte, uma tendência a pecar. É aquilo que Paulo fala no capítulo anterior, em Romanos 7. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, cara, está em mim e eu faço. Assim é o ser humano, essa é a natureza do ser humano. O ser humano é incapaz de vencer o pecado nele. O ser humano é incapaz, de vencer a vontade de fazer coisa errada. E aí, como é que ele vence isso? Através da lei do Espírito Santo. Havia uma lei imperando sobre a vida do ser humano. Ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia. Ele só conseguia fazer o mal, só conseguia pecar. Como que a gente vence essa lei do pecado que nos leva à morte? É através de uma nova lei, a lei do Espírito. Agora eu não sou mais sujeito à vontade do pecado, à vontade da minha carne. Eu sou sujeito à vontade do Espírito. E aí eu venço o Espírito e eu me santifico. Amém? Sexta razão para nós... me dá mais só 10 minutinhos, a gente vai concluir aqui. Sexta razão para nós sermos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso intercessor. Intercessão é a sexta razão. Aproveita que você está em Romanos 8, vai lá para o versículo 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda
em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aqui fala que o Espírito Santo ele intercede por nós, ele conhece os nossos corações e ele ora ao Pai com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo ele sabe orar, melhor do que a gente. Ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe dos pontos cegos na nossa vida, ele sabe das áreas de fragilidade no nosso caráter, ele sabe daquilo que a gente precisa e ele é o melhor intercessor por nós. E como que o Espírito Santo intercede por nós? Através de nós. O Espírito Santo ele intercede ao Pai por nós quando nós oramos no Espírito. Então não é que o Espírito Santo ele vai sozinho orar ao Pai por nós. Quando nós oramos, o Espírito Santo em nós ora através de nós ao Pai. E aí através de gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo que conhece a gente, ele vai fazer a oração certa. Aquilo que a gente precisa para vencer o pecado, aquilo que a gente precisa para alcançar os propósitos de Deus para a nossa vida, aquilo que a gente precisa para viver nessa terra, aquilo que é o objetivo de Deus para a nossa vida nessa terra. Amém? Então, nós precisamos da intercessão do Espírito Santo. A nossa carne é fraca, a nossa carne tende para o pecado. Se a gente não tiver alguém orando por nós, a gente cai. E quem melhor para orar por nós do que aquele que nos conhece profundamente, que é o Espírito Santo. Então, se você quer que o Espírito Santo interceda ao Pai por você, tenha uma vida de oração no Espírito. Ore, 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 ore e ore no Espírito Santo. Ore em línguas. Ore em línguas e o Espírito Santo vai orar ao Pai através de você, com gemidos inexprimíveis. Às vezes você não sabe aquilo que você está falando, você não tem interpretação daquelas línguas, mas você vai ser edificado, você vai edificar a você mesmo, porque o Espírito Santo está orando ao Pai através de você. Amém? E por último, mas não menos importante, sétima razão para nós sermos cheios do Espírito Santo, para termos poder para dar testemunho. Poder para falar do Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que todo mundo conhece. Atos 1, 8. E vou ler aqui 3 referências para vocês, para a gente poder orar. Atos 1, 8 diz: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Uma das principais funções ou ações do Espírito Santo nas nossas vidas é nos dar poder para testemunhar, é nos dar poder para pregar o Evangelho, é nos dar poder para a gente demonstrar ao mundo a transformação que o Evangelho faz na vida do homem. Esse é uma das principais ações do Espírito Santo. Jesus ele tinha ensinado muito aos discípulos durante 3 anos e meio. Jesus tinha demonstrado o poder de Deus. Aqueles discípulos tinham visto coisas extraordinárias. Aqueles discípulos até mesmo tinham feito coisas extraordinárias. Quando Jesus enviava os apóstolos ou os 70 discípulos para pregar o Evangelho, eles realizavam as mesmas obras de Jesus. Eles curavam os enfermos, ressuscitavam mortos, expulsavam demônios, pregavam o Evangelho. Eles ganhavam multidões, eles faziam as mesmas coisas que Jesus fazia. Mas aí, Jesus, antes de subir aos céus, depois que ele ressuscitou, ele falou assim, legal que vocês fizeram tudo isso, mas vocês ainda não estão prontos. Esperem até vocês receberem poder do alto. Aí vocês vão sair de verdade para testemunhar no mundo todo. Então Jesus não permitiu que os discípulos pregassem abertamente o Evangelho nem em Jerusalém, nem na Judéia, muito menos em Samaria, enquanto esses discípulos não fossem cheios do poder do Espírito Santo.
Sabe, às vezes tem tanta gente querendo fazer as coisas na força do braço, querendo fazer as coisas com o próprio intelecto, querendo fazer as coisas no reino de Deus baseado na sua experiência de vida, querendo fazer as coisas no reino de Deus baseado nas suas qualidades pessoais. Mas nada disso, irmão, vai ter fruto que permaneça para a eternidade. Tudo que nós fizermos no reino de Deus tem que ser debaixo do poder do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou para eles: esperem até vocês serem cheios do poder do Espírito. Aí vocês vão fazer coisas extraordinárias. Aí vocês vão pregar o Evangelho e vão dar testemunho em todos os lugares. Sabe, você quer que Deus te envie para pregar o Evangelho, para fazer alguma coisa no reino de Deus? Antes de ser enviado, seja cheio do Espírito Santo. Amém? Deixa eu ler aqui para você um exemplo disso. Lá em Romanos, capítulo 15, versículo 17 ao 19. O apóstolo Paulo fala sobre a própria vida dele, né? Romanos 15, do 17 ao 19. Romanos 15, versículo 17, diz o seguinte: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo Jesus. O que quer dizer isso aqui? Paulo está falando assim, eu não vou falar, sabe, das coisas da vida dos outros, eu vou falar daquilo que Deus está fazendo na minha vida. E através do Espírito Santo, Deus tem feito coisas maravilhosas. Ele fala aqui, fez por mim, ele conduziu os gentios à obediência, através das palavras e das obras que Paulo tinha. Paulo, ele pregava a palavra, ele tinha conhecimento, né? Ele tinha instrução das Escrituras e tinha revelação do Evangelho, mas ele tinha mais do que palavras, ele tinha obras, ele tinha o poder do Espírito Santo agindo na vida dele. Ele fala disso também para os coríntios, lá em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, o texto é ainda mais claro do que isso. 1 Coríntios 2, vira a página da tua Bíblia aí que você vai achar. Versículo 1, 1 Coríntios 2, versículo do 1 ao 5. Olha o que Paulo fala. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Deus é tremendo. Olha o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando para os coríntios. Quando eu fui pregar o Evangelho para vocês, eu não fui aí com muito gogó, com muita lábia, né? Eu não fui aí com palavras persuasivas de sabedoria. Eu não fui aí com uma boa retórica, né? Com uma pregação bem elaborada. Não, eu fui aí, sabe, com muita humildade, com muito temor, com muito tremor, mas eu fui também no poder do Espírito Santo. Paulo, ele foi pregar naquele lugar, né, não baseado no conhecimento que ele tinha. Os coríntios, eles tinham uma cultura que valorizava muito o conhecimento, a filosofia, e Paulo não queria, sabe, competir com eles mostrando que tinha mais conhecimento, mais cultura do que eles. Não, Paulo queria mostrar que havia um diferencial na vida dele. E esse diferencial era o poder do Espírito Santo. Palavras bonitas o mundo pode ter. Palavras, né, de conhecimento intelectual, né, de cultura. As pessoas do mundo, ateus ou qualquer outra religião, eles podem ter. Mas quem tem poder para demonstrar que o reino de Deus é chegado são aqueles que são cheios do Espírito Santo. Às vezes você pode chegar diante de uma pessoa. Eu lembro o ano passado,
eu fui fazer uma viagem, né, a trabalho, fui participar de um evento lá em Natal, Congresso, Encontro Nacional de Pesquisa e Ensino de Ciências. E aí eu fui apresentar um trabalho lá nesse encontro nacional. E eu fiquei hospedado na casa de uma senhora, né? Eu fiz uma reserva pelo Airbnb, e aí eu fiquei hospedado na casa de uma senhora. Uma senhora, ela tem 3 quartos na casa e ela alugava um quarto para cada hóspede. Eu peguei um quarto na casa dela. Uma senhora muito simpática, muito simpática. E olha só a formação dessa senhora. Ela era farmacêutica, tinha trabalhado para o governo durante 30 anos da vida dela, em bancos de sangue, fazendo análise clínica, né, e microbiológica em bancos de sangue no país inteiro. Ela é responsável pela qualidade do sangue que era coletado, né, nas doações de sangue no Brasil todo, né? Então era uma mulher com excelente formação acadêmica. A mulher, além disso, ela era formada em filosofia, né? E o trabalho de conclusão de curso dela na faculdade de filosofia era sobre religião. Então, era uma mulher ateia, com profundo conhecimento de ciência e conhecimento de filosofia da religião. Então, era uma pessoa muito difícil da gente pregar o evangelho, né? E aí, ela era muito conversadeira. E às vezes eu chegava, né, depois do congresso, eu fiquei lá uns 5 dias, eu chegava assim na casa, ia preparar a minha janta, né? E a gente sentava lá na mesa e ela vinha bater papo, era muito faladeira. E ela falava das experiências dela, das viagens, e ela falava da religião, né? E colocava o ponto de vista dela. E ela falava. Aí quando ela me dava uma oportunidade para falar, eu tinha uma opção. Eu poderia tentar debater, né, no mesmo nível, assim, né, tentar alcançar o nível intelectual dela, filosófico, né, o conhecimento que ela tem. Ela citava os filósofos da religião, ela citava, né, historiadores, ela, sabe, uma pessoa muito articulada, inteligente. Aí eu comecei, ao invés de fazer isso, ao invés de chegar com palavras persuasivas de sabedoria humana, eu comecei a falar do poder de Deus. Eu comecei a contar para aquela mulher testemunhos, né? Eu contei testemunhos de cura dentro da igreja, testemunhos de cura nos evangelismos, de pessoas que estavam de muleta, e aí a gente orou e Deus curou o joelho do cara, e o cara largou a muleta e saiu andando com a muleta nos ombros, e da outra pessoa que foi curada disso, que foi curada daquilo. E aí, quando eu começava a falar dos testemunhos, aquela mulher que era faladeira, aquela mulher que tinha tanto conhecimento, aquela mulher que tinha explicação para tudo, que não acreditava em Deus, ela só balançava a cabeça e falava, né? Puxa vida, pois é. E ela não tinha mais respostas, ela não tinha mais argumentos. Porque o que nós precisamos hoje, sabe, para convencer o mundo, não é ter a melhor retórica, não é falar bonito. Nós precisamos ter o poder do Espírito Santo. Eu ainda perguntei para aquela mulher se ela tinha alguma dor no corpo, alguma coisa que eu pudesse orar, para que ela pudesse experimentar ali, né, a cura, o poder do Espírito Santo na vida dela. Né, e quem sabe ela se converteria. Mas ela não tinha nada, né, então eu contei experiências, contei para ela o que Deus estava fazendo. Da mesma maneira, Deus Ele quer usar as nossas vidas para que, através do Espírito Santo em nós, o mundo possa conhecer quem Jesus é, o mundo possa conhecer, né, a salvação, o perdão de pecados que há em Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa te encher do Espírito. Que o Espírito Santo possa fazer tudo isso em você, sabe? Te dar certeza da salvação, trazer consolo sobre a tua vida, te ensinar a palavra, te orientar nas decisões que você tem que tomar, te santificar, né? Te fazer vencer o pecado. O Espírito Santo interceda por você, através de você, e o Espírito Santo te dê poder para você testificar, testemunhar do Evangelho onde você estiver. Amém? Que você possa buscar melhorar o teu relacionamento com o Espírito. E conforme o teu relacionamento com o Espírito Santo for melhor, a tua vida com Deus também será melhor. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.